Bom dia, queridos amigos que têm dividido conosco as experiências, o conhecimento, o aprendizado, as revelações que aos poucos nós vamos colocando, replicando sobre falas importantes que importam e interessam a todos nós brasileiros e moradores do planeta Terra. Hoje é domingo, são acho que 9 de julho, amanhã será dia 10, se eu não estiver enganado. Vamos aproveitar os nossos poucos minutos para abordarmos assuntos muito interessantes, de acordo com as perguntas e os questionamentos que as pessoas nos têm feito no decorrer da semana e dos meses. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quero esclarecer a todos que eu não sou youtuber, que minha pretensão não é me tornar uma pessoa conhecida, nem tampouco ter uma importância além daquela que me interessa, que a minha importância sobre a Terra é servir, é trabalhar no bem, é auxiliar o pessoal que nos procura no serviço social e assistencial de nossa casa espírita Francisco de Assis. Nada além disso me leva, me move a fazer essas gravações no canal, que não seja para que a gente tome conhecimento e o foco não seja eu, mas sim pessoas e informações que considero ser importantes para todos nós. Planeta Terra, Brasil, mundo, estamos à beira de um colapso? O que nos deve preocupar e o que deve ser apenas para que a gente possa aprender e construir dentro de nós e fora de nós a paz que a gente tanto reclama, que a gente tanto critica não haver paz no mundo. Ora, a paz no mundo é uma construção a partir da individualidade de cada um de nós. No processo pessoal, individual, nós não temos paz por N razões. Não temos equilíbrio por N razões. Familiares, relacionamentos, saúde, financeiro, material, sonhos, objetivos, sonhos que se transformam em pesadelos, somos os resultados do meio, temos ainda para completar, digamos assim, uma infância, uma relação familiar que muitas vezes já vem adoecida dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós e que replicam em nós. Então nós somos o contexto de uma série de situações onde o falecido Dr. Adroaldo Modesto Gil dizia, psiquiatra, psicólogo, médico, psicanalista, dizia para nós que o homem é um ser bio, psico, sócio e espiritual. Por que não é tão importante as pessoas se apegarem a querer saber o que foram no passado? Porque minha vida é assim, vale a pena eu me hipnotizar ou buscar um hipnólogo, um tratamento para poder curar o meu presente a partir do que aconteceu em vidas passadas? Não vejo razão para isso, a menos que seja algo muito grave, que nós estejamos vivendo, um trauma muito que está nos impossibilitando até de caminhar. Vejo razão para nós buscarmos no passado da própria existência, através de terapeutas especializados, médicos, equipe multidisciplinar, através de promover a nossa saúde mental, emocional, base da nossa saúde física. Por que nós precisamos ficar atentos e não termos preocupações, que é ocupar-se antes do fato acontecer? E, ao mesmo tempo, por que não devemos relaxar e deixar, amanhã é outro dia, não vou estar aqui, vou estar morto, as pessoas que se virem no futuro, por que esse pensamento estaria errado? Por que nós precisamos equilibrar nem 8 nem 80, mas 40, que é o meio termo? Por que precisamos equacionar a razão, a emoção, para não ficarmos nem tão céticos
e nem tão vulneráveis, emocionais, impulsionados por informações jornalísticas ou pela internet, etc. e tal. Vamos lá. Vocês sabem que minha base toda é o espiritismo. Mas eu já passei pela Umbanda, já fui católico quando criança, conheço outras religiões e me relaciono com todos os religiosos que têm uma cabeça boa para que a gente possa respeitar o direito do outro nas suas colocações e nas suas interpretações. Não vejo razão para discutirmos pontos de vista, mesmo porque, para mim, a estrada da vida se junta todas diante da igreja catedral, matriz, onde nasce-se uma cidade. São caminhos que nós temos diferentes para nos encontrarmos com o mesmo Criador, que é a grande inteligência, energia cósmica do universo, que permitiu que tudo isso acontecesse. Vamos lá. Estamos em perigo? Sim, sempre estivemos em perigo. Passamos pela Idade Média, pela Inquisição, pela Era das Trevas, passamos por vários períodos desde que a gente conhece a história da humanidade. Então sempre estivemos em perigo. Sempre estivemos nos debatendo uns com os outros, querendo impor a nossa vontade, a nossa tirania como governantes, como presidentes, como reis e rainhas do mundo todo. Estou falando exatamente do Brasil, estou falando da história da humanidade. Só que com uma grande diferença. Quando nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, evidentemente que os nossos erros eram mais fáceis de serem perdoados. Perdoados, que eu falo, não é por Deus, perdoados pela nossa responsabilidade de consciência, porque no passado não havia as informações às quais nós temos acesso hoje. Então, quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Não é verdade? Por que agora é mais difícil e é mais perigoso errar do que há 500 anos atrás, há 1000 anos, há 2000 anos atrás? Por tudo isso que eu estou dizendo. Porque agora nós sabemos, nós aprendemos, nós buscamos, nós vasculhamos, mesmo que a gente não queira saber, as informações chegam até nós. O que me deixa confortável nessa história toda? Bom, vou pegar como base, sempre a minha base é Chico Xavier. A gente sabe, e todos os espíritas que estudam Chico sabem, Emmanuel, André Luiz, dentre outros, que 2 livros importantes para nós espíritas chama-se A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. Conta a história da Terra, da humanidade, a sua formação, as suas raças, de onde viemos, como estamos e para onde vamos. É um livro antropológico, digamos, histórico, científico, espiritual, filosófico e, sobretudo, um livro que, de uma certa forma, tem o poder, quem os escreveu, tanto Chico quanto Emmanuel, da presciência, de prever, de ver, de sentir, de observar o futuro da humanidade. O outro livro que não é menos importante do que esse é do espírito Humberto de Campos, jornalista, cronista, escritor do Rio de Janeiro, também escrito por Chico Xavier, chamado Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Fontes importantes que não há como a gente duvidar da origem desses livros. Mas tirando esses 2 livros que eu estou dando dica para vocês, que vale a pena estudar, nós temos também um livro chamado Os Exilados de Capela, que também vale a pena vocês conhecerem. Por que eu tenho esperança no futuro, mas não fico feliz com o presente e não fico confortável com os próximos anos ou com as próximas décadas? Bom, a minha alegria, a minha esperança é porque, em primeiro lugar, eu acredito em Jesus, acredito na energia que construiu tudo isso, que nós chamamos ou denominamos Deus. Porque Chico nos disse, há muito tempo atrás, disse a todos nós, que a humanidade, na entrada da virada do século, no século que nós estamos agora, no ano de 2023, estariam reencarnando na Terra vários espíritos de muita importância,
no campo da cultura, da arte, da música, porque nós estamos muito empobrecidos nessa área da humanidade. Haja vista, com todo respeito a quem goste, o nível das músicas sem cultura, sem expressão, sem colocações que nos elevem o espírito, mas, ao contrário, nos leva a atitudes, às vezes, descomprometedoras com conteúdo. Né? Não estou criticando o estilo de música, e sim letras, letras que não são letras, escritos que, ao meu ponto de vista, são vulgares e são sem nenhuma informação que possa nos ser útil. Bom, Chico disse que estaríamos tendo uma mudança na área da ciência, os cientistas estariam reencarnando e que daríamos um grande boom no século XXI. Isso me leva a crer que o mundo não vai acabar. Que Emmanuel estaria reencarnando em 2000, no Brasil, e que seria um grande educador, e que veio para nos ajudar de uma outra maneira, sem ser exatamente médium, como foi o Chico, para, no momento certo, aparecer, atraindo ao Brasil e para o Brasil as atenções do mundo, pela sua lucidez, pela sua bagagem espiritual, considerando que ele fora, segundo a crença espírita, segundo a fala de Chico, o nosso conhecido Padre Manuel da Nóbrega, dentre outros personagens, vou citar apenas este, para que a gente possa ver a importância da reencarnação de Emmanuel nos tempos atuais. Disse-nos também que muita gente do bem reencarnaria para ajudar e dar suporte a Emmanuel e a proposta do futuro. Não quer dizer com isso que o espiritismo ou espírita seja o bonzinho da história, que tudo está reservado para os espíritas poderem revelar. Absolutamente não. Eu estou com uma garganta e os olhos infeccionados devido à baixa umidade do ar, que chegou a 20%, 18%, e realmente é difícil suportar um clima desse. Vocês me desculpem. Não serão os espíritas ou os espíritos encarnados na condição de religiosos que vão trazer para nós as informações do futuro. A ciência irá provar para nós o que o espiritismo ou o que a espiritualidade nos revela como um mundo espiritual, um mundo paralelo ao nosso, independente de religião, que remonta ao passado no presente e nos promove para um futuro melhor. Disse das mudanças na área da medicina, em todas as áreas da humanidade, na ecologia, jovens reencarnando com ideias progressistas, com ideias de paz, de harmonia, de equilíbrio do planeta. Isso me faz crer que o mundo não vai acabar. Por outro lado, o mundo não precisa acabar para que eu me acabe no mundo. O mundo não precisa terminar para que a minha vida seja realmente uma vida sem graça, sem valores, sem alegria, buscando resposta em karma, em religião, em opiniões espiritualistas ou de outros tipos de mediunidade não espírita, não kardecista. Ora, observemos. Nada dá saltos. Deus não arranca dente sem anestesia. O mundo não é cruel. Nós é que somos cruéis, baseados no nosso egoísmo. Então, vejo sim um futuro melhor, mas vejo também que para a gente melhorar, às vezes nós temos que piorar. Mas sendo piorar mais do que estamos, sim. Estava vendo agora há pouco, 4 horas da manhã, uma matéria em que o Biden diz que, infelizmente, teve que mandar determinadas armas proibidas por mais de 100 países para a Ucrânia. Vi uma matéria em que o presidente da Ucrânia diz que está preocupado com a usina nuclear, porque há bombas lá, que se acontecer uma catástrofe ou uma coisa errada, um tiro errado, pode desencadear, liberar energia nuclear, que poderá causar um grande dano a toda aquela região. Isso nos preocupa? Claro que sim.
temos que ajudar a evitar isso? Claro que sim. Eu faço a minha parte, rezando, orando, emitindo vibrações, e depois que eu rezo e me emito vibrações pedindo força para que os governantes apaziguem o mundo, eu vou à ação naquilo que eu posso, fazendo cesta básica, fazendo campanha, ajudando o próximo, me dando. É a parte que me cabe. Eu não sou político, eu não tenho poder, eu não tenho a caneta na mão, eu não domino o sistema. Eu posso tentar dominar o meu sistema pessoal, mas o sistema do mundo não depende de mim. Fico triste, porque poderíamos estar melhor. Ah, mas o mundo está isso, o mundo está aquilo. Sim, o mundo está. Bom, e de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? De todos nós que moramos no mundo. Moramos todos numa casa. Uma casa cheia de pessoas. Pai, mãe, filho, irmão, cunhado, periquito, papagaio. Quando começa a desorganizar essa casa e a gente não toma providências, é muito fácil que o caos se instale na nossa casa, a ponto de adoecer a todo mundo. De brigarmos entre si, um ir parar no psiquiatra, o outro ir parar no sanatório, o outro adoecer de câncer, o outro fazer uma coisa que comprometa o nome da família. Isso a gente sabe. Desagregarmos-nos. O planeta, para mim, é uma grande casa que moram 8 bilhões de pessoas encarnadas, com mais 3 vezes 8, 24 bilhões mais ou menos, de pessoas desencarnadas, mas moradoras da Terra. Então, 8 bilhões mais 24 bilhões mais ou menos é a população da Terra no dia de hoje, no momento de agora. Então, observemos, se Chico disse numa carta que pretende, se Jesus assim o permitir, retornar ao mundo em 2057 aproximadamente, quando o Espiritismo completará 300 anos, talvez na região da Palestina, não tenho certeza, mas creio que sim, é porque o mundo não vai acabar. Mas o mundo precisa acabar quando a gente acaba conosco, vivendo da pior da maneira, buscando fora, esquecendo o que está dentro de nós a ser construído. Darei um exemplo simples. O que tem morrido de mulheres e homens com cirurgias plásticas de maneira erradas, equivocadas. Viu no YouTube um grande cirurgião que tem 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Ah, esse cara é bom. Vai lá e faz e vai para a morte. Ter seguidores significa que o cara é bom? Não se esqueçam que líderes não são apenas líderes do bem. O líder ele pode ser uma pessoa negativa, mas é líder. A internet tem trazido para nós informações completamente que eu discordo, no sentido de promover informações sobre pessoas, divulgar situações, e a gente vai, acredita naquilo e vai buscar sem consultar médicos, clínicas, hospitais. Isso é uma forma de querer ficar bonito por fora, talvez, na minha forma de pensar, para esconder a feiura que está debaixo do tapete, que é a nossa parte interior. É errado buscarmos a beleza, melhorarmos a aparência física? Claro que não. Claro que não. Se fosse errado, não haveria porquê a ciência ter evoluído para melhorar a nossa aparência. Mas melhorar a nossa aparência acompanhando da melhoria da nossa alma. Eu vejo os jovens na academia, todos ficando bonitos e bombados, homens e mulheres. Na minha época não tinha academia. A academia nossa era pegar ônibus, busão mesmo em São Paulo, correr para cá e para lá. Mas a gente mantinha o nosso corpo dentro da nossa condição naquele momento. É errado ir para a academia? Claro que não. Agora, de segunda a sábado, 2, 3 horas, a gente fica 4 horas numa academia, para ficar bonito. Sem ir para a academia de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ir para a academia de Deus, exercitar os músculos da alma para se fortalecer diante da vida? O que está por trás de tudo isso? Por que nós estamos numa guerra de informações, tanto na internet como nos canais que nos trazem informações jornalísticas? Por quê? Aonde está a verdade, aonde está a mentira? Ou a meia-verdade? Não existe meia-verdade.
o que é que nós estamos puxando interesse para nosso lado. Eu, levando para o lado da lógica, nós estamos vivendo as trevas da Idade Média do século XXI. E essa treva vai ter que passar. E nós vamos ter que sofrer, apanhar, cair e levantar. Nós vamos ter que vivenciar as nossas amarguras, tomar o remédio amargo para curar nossa alma. Eu vejo muito nós buscando externamente, com medo de olhar para dentro. Tem um cara lá no exterior, você deve estar vendo, que está fazendo, tem acho que 50 anos ou 45, não sei, 40 e pouco, querendo ficar com 20 anos ou 18 anos de idade. Gasta não sei quantos milhões para que isso aconteça. É medo de ficar velho, é medo de morrer, é querer manter a juventude eterna, encontrar o elixir da juventude. Isso não seria uma obsessão? Estaria eu falando alguma coisa fora do contexto? Eu gostaria de poder melhorar minha carinha, de poder ter um corpo mais jovem, de querer estar hoje com a cabeça que eu tenho com um corpinho de 30 anos. Gostaria, mas eu não tenho. Há algo que eu possa impedir? Não sei. Todo o exagero, todos os extremos são perigosos. Então Chico nos dizia sobre o futuro da humanidade de uma maneira muito delicada, muito discreta, muito inteligente, que somente gente evoluída e sábia consegue colocar. Chico nos colocou. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Chico nos revelou que futuramente na Terra, na Lua, teríamos uma cidade de vidro, já está a caminho. Nos revelou que no futuro teríamos um tablet, um tipo de um tablet em casa, onde nós falaríamos com os nossos mortos através de aparelhos eletrônicos, vendo e ouvindo os espíritos, uma tecnologia que teria na Terra. Chico nos disse que a gravidez um dia seria feito mais no laboratório do que no próprio corpo da mulher, para não sofrer as dores e os perigos da morte. Ele falou muita coisa, vocês procurarem. Há programas da Hebe Camargo, há programas da Glória Menezes, entrevista, há o Pinga Fogo, 71, primeira parte, segunda parte. Tudo isso está exposto. Basta a gente querer ver. Então, vocês me perguntariam, Cido, estamos correndo perigo? Sim, sempre estivemos correndo perigo. Corre-se perigo enquanto as armas são o poder de defesa contra o outro e não a flor, que é o poder de união do amor verdadeiro. Claro que estamos correndo perigo. Nós temos hoje bombas nucleares que não tínhamos há 100 anos atrás. Então, e os homens não melhoraram tanto assim em 100 anos. Então, o que eu espero? Bom, eu espero de mim me tornar uma pessoa melhor. Dividir com você o que eu aprendi nos ajuda a pensar. Pensando, a gente forma ideias, busca resposta, vai na fonte. Deixando de ser ignorante, nós nos tornamos mais responsáveis e vemos com maior amplitude. Somos donos da verdade? Não, a verdade é relativa. A cada passo, você vai aprendendo mais coisas. De maneira que é preciso que nós entendamos de que ser espírita não é a melhor saída. Ser religioso não é a melhor saída, posto que os exemplos que nós estamos tendo não são nada legais. Agora, sermos filhos de Deus, irmãos em Jesus, na extensão do próprio, fazermos para o outro o que gostaríamos que nos fosse feito, esse é a grande receita da felicidade. Colocar sorriso no lábio do outro, num pedaço de pão, numa palavra amiga ou num abraço fraterno. É melhor do que colocar uma bomba sobre o corpo para se explodir junto, matando milhares de pessoas? Claro que é. Então eu vejo que a gente vai conseguir isso a curto prazo? Não. Acredito no que está acontecendo no mundo hoje, politicamente falando? Não acredito. Acredito na palavra dos homens? De algumas pessoas talvez não acredito, mas eu confio e respeito algumas palavras, que acho que valem. Mas
90% do que eu escuto, eu não acredito 1 centímetro. Ah, quem te fez você ser tão pessimista? Eu não sou pessimista, eu sou realista. Falado pelo próprio Chico, ele disse, nunca acredite em ninguém. Somente Jesus não nos hipnotiza a sua vontade. Ele explica e nos convida a segui-lo. Nós, seres humanos, puxamos para nós, hipnotizamos as pessoas pela religião, pela política, pelos nossos interesses pessoais, e às vezes nós achamos que estamos certos. Acreditamos tanto na nossa própria mentira, que fora construída pelas nossas patologias emocionais, que passamos a vender a mentira como verdade. E ao acordarmos do outro lado, essa verdade nossa é desmantelada. Vejam no livro Os Mensageiros, se não me falha a memória, de André Luiz, se eu estiver errado me perdoem, a história do Papa Gregório, 500 anos depois, sendo resgatado por um grupo de espíritos do Brasil. Ele acreditava na sua verdade. Então ele acreditava e construiu uma cidade, a cidade dos gregorianos. Está lá, na história de André Luiz. Pode ser ficção científica para alguns? Pode, para mim não é. Chico não é uma ficção para mim. Se ele fosse apenas um pregador de palavras, com ação zero, eu calaria minha boca. Mas a ação do homem Chico Xavier, se colocando como cisco de Deus, veio para iluminar a todos nós na consciência e na transformação, a fim de nos tornarmos seres integrais, nos integrando ao universo como um todo. Como uma das casas, uma das moradas na casa de Deus, dentre outras dos planetas, dentre outras dos mundos espirituais, mesmo que não seja reencarnado, em várias esferas. As esferas da Terra são 7 camadas de uma cebola. Veja o livro de tia Egorina Cunha, Egorina Cunha de Sacramento, Cidade no Além. Está lá o desenho do nosso lar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, estou com 27 minutos. Esse é o recado de hoje. Vale a pena desistir? Não. Vale a pena acreditar no futuro? Sim. Mas acreditar com os pés no chão, o coração no lugar certo e a cabeça no lugar. Coração versus razão, guia-nos os passos. Cristo, para mim, é o caminho. Para você pode ser uma outra forma. Não adianta apenas eu falar que sou cristão se eu não seguir os caminhos dele. Não adianta eu falar que eu sou budista sem eu seguir os caminhos de Buda. Quanta gente busca as religiões orientais, me perdoem aqui a minha colocação, para a prosperidade financeira. Religião não foi feita para progredir a gente financeiramente. Religião não foi feita para que a gente fique rico. A religião existe como caminhos na estrada da vida para enriquecermos a nossa alma e sermos milionários de Deus, milionários do universo na construção de nós mesmos. Um bom dia a todos. Deus nos abençoe. Alá, Oxalá, Buda, Krishna, os orixás. E aquele que não acredita em nada, talvez acredite mais do que nós. Eu tenho amigos ateus que são muito mais generosos e caridosos do que pessoas religiosas. Então paremos para pensar. Façamos a nossa parte. Cada qual fazendo a sua, a tarefa para o mundo fica menos pesada. E se o mundo todo errar e você estiver caminhando certo, você vai ajudar um dia, se tornando um espírito evoluído, ao povo que ficou para trás. Um bom dia a todos. Deus nos abençoe e que a gente possa ter uma semana. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. O primeiro dia de semana cheio de vontade, cheio de coragem, cheio de determinação, baseado em projetos e objetivos verdadeiros. E jogue o lixo no lixo. Os lixos emocionais, o que eu falei, se não servir, descarga do que eu estou falando. Eu não sou o centro desse YouTube. Eu sou o centro do que eu penso para mim. Se o que eu penso para mim pode ser bom para vocês, vamos agregar.
Se o que eu estou falando não bate, pera lá, vamos separar o joio do trigo. Eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para pensar. E pensar é causar. Que Deus nos abençoe. O preço da vitória chama-se luta. Emanuel Chico Xavier. Bom dia a todos e muito obrigado. Tchau, tchau.